Bora falar de futebol, bora falar do empate entre Palmeiras e Juventude 1-1 e trazer alguns pontos importantes em relação a esse Palmeiras no Brasileirão, que é um Palmeiras muito irregular, que oscila demais e tem pontos importantes que precisam ser corrigidos. Bora falar de futebol? Inscreva-se no canal do Fragoso, ative o sininho aqui embaixo já para você não perder nenhum vídeo. Já já as lives começam, hein? Já já as lives começam. Vou dar um spoiler, tá? Não deve ser nessa semana que vem aí, mas na próxima a gente vai ter live diária pela manhã para repercutir tudo que rolou na noite anterior, enfim, vai ser muito legal, tá bom? Eu conto com você nesse novo projeto dentro do canal do Fragoso com as lives diárias. E, claro, já deixe seu like no vídeo aqui, que é muito importante para o canal, assim como deixe seu comentário depois que você assistir ao vídeo inteiro. Bora falar de futebol então, bora falar do assunto do vídeo, que é esse Palmeiras e Juventude 1-1. O Palmeiras tropeça mais uma vez dentro de casa, vai fazendo uma campanha muito aquém do que poderia dentro de casa, que fatalmente levaria o Palmeiras a uma briga pelo título, que nesse momento não existe. O Palmeiras não está brigando pelo título nesse momento. O Palmeiras está a 10 pontos do líder. Então, vai voltar a brigar pelo título se conseguir encurtar essa distância para algo em torno de 5 pontos, 6 pontos, que aí são 2 jogos, né? Tendo ainda um confronto com o Atlético, mas nesse momento o Atlético briga sozinho pelo título. Ninguém se aproximou para brigar com o Atlético Mineiro pelo título. E o Palmeiras, ele tem alguns pontos importantes que precisam ser destacados, né? Campeonato à parte, Libertadores, o Palmeiras alcança a final, estratégia bem executada, bem planejada, bem pensada, já falei muito sobre as estratégias. Agora, quando a gente olha para o Campeonato Brasileiro, a gente percebe algumas dificuldades do Palmeiras. Vamos começar com a questão da concentração, que é absolutamente fundamental. O time do Palmeiras levou um gol nos primeiros minutos do jogo contra o Cuiabá por falta de concentração. Contra o Flamengo, o Palmeiras faz um gol e sofre logo na sequência, na saída de bola, por falta de concentração. E agora contra o Juventude, o Palmeiras sofre mais uma vez um gol por falta de concentração. E aí o gol em si é um gol de bola parada, não tem exatamente a ver com falta de concentração na bola parada, mas na origem da falta. O Gustavo Scarpa dá um passe para trás, muito tranquilo, muito num ritmo de treino, quando o Juventude já está em ritmo de jogo, rouba essa bola e dispara. Só que ainda assim a transição do Juventude não foi tão rápida quanto poderia e há uma trava no meio da criação do contra-ataque. O Wesley sai em disparada e comete uma falta desnecessária. Ele chega com muita ânsia para roubar a bola e acaba cometendo uma falta clara na entrada da grande área. Então, desse ponto, observando desses dois detalhes, o passe do Gustavo Scarpa para trás, quase que servindo para o contragolpe, no momento em que ele observa, e é um passe perigoso, ele observa e dá um passe tranquilo, é uma falta de concentração. O ritmo não está lá em cima. E quando você olha o Wesley chegando loucamente, cometendo uma falta, quando o jogador do Juventude já está em inferioridade numérica e parou a jogada pensando no que fazer, quando ele poderia simplesmente cercar ou chegar já fechando, ele faz uma falta muito, muito, muito perigosa, que acaba tirando o gol da equipe do Juventude. Então, observando esse contexto, a falta de concentração está aí e acaba gerando gol na bola parada. Inegavelmente é algo que acontece, como eu disse, muito com o Palmeiras. Por uma questão talvez muito mental, não tem acontecido na Libertadores. O Palmeiras tem conseguido trabalhar isso na Libertadores. No Campeonato Brasileiro nem tanto, como eu já citei alguns exemplos. E na volta para o segundo tempo, o Palmeiras também sofre 2 finalizações muito perigosas em menos de 5 minutos. Então, é algo que precisa ser entendido. E aí, quando você observa o time que jogou contra o Cuiabá, o time que jogou hoje, são jogadores diferentes. Contra o Flamengo, são jogadores diferentes. E que tem esse mesmo problema natural. E quando a gente fala de sofrer gol, a gente vai chegar lá. Mas é um problema muito grande do Palmeiras nessa temporada no Campeonato Brasileiro e que está tirando o time da disputa pelo título. Mas antes disso, vamos falar sobre o Scarpa em si, porque muita gente pede a volta do Scarpa ao time. Eu tratei o Scarpa como uma arma que poderia ser utilizada contra o Atlético Mineiro e eu acho que tem muito a ver com o que ele produziu ofensivamente, apesar dessa falha logo no começo do jogo. O Scarpa foi quem deu mais uma assistência na bola parada para que o Palmeiras empatasse o jogo. Além disso, ele também deu outras assistências em jogadas perigosas, com a bola rolando, não só com a bola parada, e também bateu uma falta que ela
basicamente pegou na trave e o Douglas não estava tão próximo dela. Fatalmente, se tivesse ido um pouquinho para o lado, seria gol do Palmeiras. E o Scarpa tem essa vantagem. Ele é um cara que dá assistências, dá passes para gol, dá bolas enfiadas, como ele deu no segundo tempo, uma enfiada de bola para o Rony, que gerou um chute do Rony, travado pela zaga, depois um cruzamento. Então, para o Scarpa, essa vantagem de ser um cara que na bola parada faz a diferença. A bola parada que, como eu disse nesse vídeo que eu falei sobre as armas secretas, o Palmeiras e Atlético, eu brinquei com esse termo, o ponto do Scarpa tem muito a ver com a criatividade do Palmeiras. O Palmeiras, quando se vê frente a frente com uma equipe que baixa suas linhas e se fecha, o Palmeiras sofre e depende do cruzamento, depende da bola na área, depende da bola parada. E quando o Palmeiras tinha o Scarpa em campo, ele conseguia resultados em cima disso. Em cima do cruzamento, em cima da bola parada, em cima da cobrança de falta do Scarpa. Isso faz a diferença nesse Palmeiras. É algo que não deveria necessariamente fazer diferença. O Palmeiras deveria produzir mais, poderia produzir mais, e o próprio Abel Ferreira já demonstrou insatisfação total e completa em relação a essa falta de criatividade do Palmeiras quando as linhas estão mais baixas. Mas a solução que ele encontra é a bola na área. E aí vem um outro ponto. O Scarpa é importante nisso, mostrou justamente desse jogo que é importante entrando em campo, sendo o assistente justamente do gol de empate e sendo quem colocou uma bola na trave numa falta que o Palmeiras teve a oportunidade. Ele mostrou a sua importância e é aí que ele faz a diferença inegavelmente. Agora, quando você observa o elenco do Palmeiras, você tenta trabalhar com a ideia de que o time vai criar mais diante de um Juventude, por exemplo. E esse ponto é importante, não só a questão defensiva, mas é um Palmeiras que tem assustado pouco adversários que estão com as linhas muito fechadas. O Cuiabá foi uma exceção, mas quando você observa o Flamengo, por exemplo, que tem uma qualidade um pouco maior, a equipe do Palmeiras trabalha muito a bola, mas tem algumas tomadas de decisão erradas, tomadas de decisão quase sempre de passes, buscando sempre a linha de fundo, independentemente do contexto, que às vezes permite um chute, às vezes permite uma enfiada de bola dentro da grande área por dentro, mas sempre busca a parte da questão da jogada pela lateral e talvez essa tomada de decisão possa ser um ponto de alteração aí que a comissão técnica pode analisar, pode pensar em trabalhar. É só uma observação, tá? Uma opinião olhando de lá. Detalhe, eu trabalhei no jogo, para quem não sabe, na transmissão da TNT, então tudo que eu estou falando tem muito a ver com o que eu observei da altura do gramado, não com uma câmera de cima, para analisar melhor taticamente o jogo. E aí, a gente vai para um outro ponto que vem o Jorge na história. O Palmeiras tem um reforço dentro de campo que é o Jorge agora. O Jorge, ele pode fazer a diferença ofensivamente para essa equipe do Palmeiras? Pode. Eu até perguntei isso na coletiva para o Abel Ferreira em relação à utilização do Jorge, porque hoje ele foi muito mais um jogador de apoio, de saída de bola pelo lado esquerdo. Ele ficou muito preso atrás quando nós conhecemos o Jorge mais solto, o Jorge mais ofensivo, o Jorge que busca a linha de fundo, busca o mano a mano, e isso só aconteceu quando ele saiu do campo e o Piquerez entrou. O menino foi o jogador mais solto. Só acho, é só uma opinião, que talvez o Gabriel Menino, nessa sequência de trabalhos que vai ter, vai passar a ser teoricamente um lateral mais preso, e na sequência de jogos que o Jorge ganhar, ele vai passar a ser o cara que vai avançar, sendo o menino que vai ser o lateral direito por um bom tempo, por conta das lesões do Mike e do Marcos Rocha. O menino vai ser o homem de apoio para a saída de bola. Acho que isso vai se inverter, para que o Jorge seja aproveitado da forma que ele melhor rende na sua carreira. Em relação ao Gabriel Menino, já que eu citei o jogador, o Gabriel Menino é um atleta que precisa de sequência. Eu até entrevistei o Gabriel Menino logo depois do jogo na saída do gramado e perguntei sobre isso, sobre a sequência que ele vai ter. E ele disse que estava pedindo a Deus uma sequência, ele queria muito uma sequência. E alguns jogadores rendem mesmo com ritmo de jogo. O Gabriel Menino pode ser esse caso. Ele é muito jovem, ainda é difícil avaliar a oscilação dele, o motivo e tudo mais. O que dá para saber é que ele não teve uma sequência desde 2020. Agora ele vai ter, e a gente vai entender o que ele pode produzir para essa equipe do Palmeiras. Já foi muito importante na Libertadores de 2020, na Copa do Brasil de 2020. E agora, com a sequência que vem por aí, pode passar a ser importante também essa campanha que o Palmeiras tem de reta final de Campeonato Brasileiro e também na Copa Libertadores da América. Bom, já falei sobre Menino, falei sobre Jorge, falei sobre concentração, sobre Scarpa, criação do time, já citei, já falei um pouquinho sobre isso. A questão de você ter Dudu, Verón e Rony para cabecear quando a sua opção é pelo cruzamento na área também é algo que não me parece interessante, não me parece a melhor opção, tendo em vista que o Verón tem 1,76, o Rony tem 1,67 e o Dudu tem 1,66. Você jogar bola na área, num time de linhas baixas, com esses atletas para cabecear,
naturalmente, a lógica é que você perca na jogada pelo alto. Tanto que o Quinteiro e o Vitor Mendes têm 1,86 de altura. A gente está falando de 10 centímetros a mais, além da impulsão que o zagueiro tem, que trabalha muito isso. Então, há uma diferença muito grande. O Daverson foi entrar em campo, se a arma era justamente essa, com as linhas baixas, buscar esse cruzamento do Scarpa, e lá da beira do gramado eu via muito o João Martins também falando, para buscar a bola no Scarpa, para que o time cruzasse mais a bola na área, o Daverson poderia ter entrado mais cedo em campo, e não faltando 5 minutos. Poderia ter entrado ali com 30 pelo menos, faltando 15 minutos para o tempo normal, para que ele tivesse mais oportunidades de cruzamento na área, na tentativa de virar o jogo. Se a estratégia é essa, tá? Não estou entrando no mérito do Daverson ser um cara muito bom jogador, mau jogador, nada disso. É questão de estratégia e olhar o que você tem em campo. Eu vou jogar a bola na área, eu não posso ter um ataque de estatura baixa. Eu preciso ter pelo menos uma opção que chegue na bola ou na mesma altura ou até mais alto do que o zagueiro. Se as minhas opções todas são mais baixas que as opções dos zagueiros do outro time, eu, pela lógica, só vou ganhar numa falha. Nunca vou ganhar no mérito e no posicionamento da minha concepção. Detalhe, últimos grandes jogos do Palmeiras criando e tendo em posição. Universidade Católica, Libertadores, e São Paulo, Libertadores. O Palmeiras no Campeonato Brasileiro não tem conseguido trabalhar com posição e com criatividade e com funcionamento coletivo do ataque. Defensivamente nem se fala, esse é o último ponto que eu quero citar aqui. O Abel criticou muito a questão defensiva do time mais uma vez, eu já vinha falando isso há algum tempo aqui no canal do Fragoso, já comentei num vídeo aqui sobre a questão defensiva, que era o verdadeiro problema do Palmeiras, era o grande problema do Palmeiras, e o Palmeiras hoje tem o segundo melhor ataque da competição, então não dá para dizer que o ataque do Palmeiras é um problema. Claro, não está se ajustando, inegavelmente, mas os gols saem, os gols estão saindo. O problema é que você tem uma defesa que sofre gols a todo momento. O Palmeiras, em 22 jogos, sofreu 26 gols. Atlético Paranaense, Bahia, Santos e Chapecoense são os outros 4 times que sofreram mais gols do que o Palmeiras na competição. E o Palmeiras é o segundo colocado, tem o segundo melhor ataque, mas tem a 5ª pior defesa. Então, é um ajuste que precisa ser feito. O Abel fala em ajuste coletivo, eu acho que tem muito a ver com foco, principalmente. Porque quando o Palmeiras trabalhou contra o Atlético Mineiro, deu pouquíssimas chances ao melhor ataque do futebol brasileiro ao lado do Flamengo. Quando o Palmeiras trabalhou contra Cuiabá, contra a Juventude, contra outros adversários que têm um poderio ofensivo menor, o Palmeiras se complicou um pouco mais. Então, acho que tem muito a ver com foco, tem muito a ver com concentração. Não tem a ver com 3 zagueiros ou com 2 zagueiros. O Palmeiras, quando emenda aquela sequência de 9 vitórias consecutivas na temporada, trabalhou com 2 zagueiros, não com 3. Então, menos a ver com esquema, mais a ver com foco, concentração e entrega coletiva no momento defensivo do jogo, na minha concepção. É claro que eu abordei vários temas aqui e eu quero o seu comentário aqui embaixo sobre todos os pontos que eu citei, sobre concentração, sobre Scarpa, sobre Jorge, sobre Menino, sobre criação do time, sobre sistema defensivo e tudo mais. Fique à vontade para trazer o seu comentário aqui embaixo. Não fiz uma análise tática hoje, buscando aqueles pontos que eu gosto de olhar, que eu vi o jogo ali da altura do gramado por conta da transmissão na TNT Esportes. Espero que você tenha curtido a transmissão também na TNT Esportes de Palmeiras 1 e Juventude 1, beleza? Detalhe importante, eu falei muito sobre Palmeiras porque o meu público é muito de Palmeiras aqui também, mas o Juventude vai para o 5º empate nos últimos jogos, 1-1. É um time que busca muito empate, o Marquinhos Santos vai trabalhando isso, venceu o Santos por 3-0, mas é uma equipe que, de um modo geral, acaba sofrendo 10 finalizações por jogo, se equilibra, enquanto o Atlético Paranaense foi um pouco mais, fugiu bastante da curva, essa questão da perda de controle do jogo, mas o Juventude tem trabalhado com essa ideia de controlar um pouco mais o adversário, foi bem hoje contra o Palmeiras, nesse sentido defensivo, mais uma vez roubou um ponto do finalista da Libertadores, venceu o Santos por 3-0, a Juventude vai galgando seus pontos para se manter na primeira divisão do Campeonato Brasileiro com as armas que tem, e o Guilherme Castilho é um jogador bem interessante que o Juventude tem apresentado nesse Campeonato Brasileiro, está emprestado pelo Atlético Mineiro. Agora sim, deixa seu like, deixa seu comentário aí embaixo, com uma crítica construtiva, com um elogio, com o que você bem entender. Fique à vontade aí, tá bom? E claro, já falei, inscreva-se no canal, não se esqueça, ative o sininho e se você quiser ser membro, eu vou ficar muito contente. As lives estão chegando, hein? Fique de olho. Grande abraço, bora falar de futebol.